Novela Mateuzinho pode estar perto do seu fim. Jogador oferecido pode pintar no Mengão. Descartada a estreia de Matias Vinha contra o Botafogo. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do nosso Mengão. Antes de mais nada, vou pedir aquela moralzinha de sempre de clicar aqui embaixo no botão inscrito e inscreva-se. Ele é de suma importância para o nosso crescimento. Vamos lá, meus amigos, ultimamente a gente tem visto a novela Mateuzinho se arrastando em relação à saída dele do Flamengo. Bragantino, Botafogo, Corinthians já vieram com propostas, sendo que o jogador recusou a do Bragantino e recusou a do Botafogo. O sonho do jogador é jogar no Corinthians. O jogador já foi para lá, treinou, tudo mais. Aquele caso todo que aconteceu, Corinthians devolveu, agora pintou uma proposta de compra, sendo que Flamengo, dessa vez, colocou uma cláusula de multa caso o Corinthians atrase a parcela, porque o Corinthians quer pagar o jogador parcelado. E agora o Flamengo está aguardando a resposta deles. Será que eles vão querer assinar esse contrato com essa cláusula de multa caso atrase o pagamento? Não sei não, acho que eles não vão querer não, hein? Por quê? Corinthians, time endividado. Por quê? Corinthians está todo endividado. Ultimamente não vem honrando com os compromissos. Flamengo colocou uma cláusula dessa? Cara, foi a sacada de mestre. Já que o jogador tá querendo ir pro Corinthians, então vai, jogador. Não quer jogar no Flamengo? Não joga, vai embora. Mas o Flamengo fez certo dessa... Agora sim. Agora o Flamengo fez certo em colocar uma cláusula dessa, se precavendo, né? Porque com certeza o Corinthians vai querer dar um calote, vai atrasar pagamento e o Flamengo tá precavido dessa vez. Vou ler a notícia aqui. Saída de Mateuzinho. Flamengo exige cláusula contra calote do Corinthians. Meus amigos, a situação do Corinthians está feia. Vamos ver se eles vão aceitar isso aqui. O Corinthians apresentou proposta de 21 milhões ao Flamengo por Mateuzinho. O Flamengo está próximo de concluir a transferência de Mateuzinho para o Corinthians, de forma definitiva. Contudo, o clube rubro-negro exigiu uma cláusula que prevê pagamento de multa em caso de atraso das parcelas pelo time paulista, na transação pelo lateral direito. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo enviou a proposta para o Corinthians. Contudo, a equipe paulista não respondeu à minuta do contrato autorizando a cláusula. Ou seja, o Flamengo enviou a proposta. Quando eles leram lá a cláusula que o Flamengo colocou, o Flamengo é foda, colocou a cláusula de caso o Corinthians atrase o pagamento, vai tomar a multa. Ou seja, eles estão desesperados porque eles gostam de dar golpe. O Corinthians é o time golpista hoje em dia. Contudo, a equipe paulista ainda não respondeu à minuta de contrato autorizando a cláusula. No entanto, o clube rubro-negro só aprovará a ida de Mateuzinho para São Paulo após o ok do time de Itaquera. Ou seja, ou aceita a cláusula ou o Mateuzinho fica no Flamengo. O Corinthians segue com um histórico negativo de atraso nas transferências. Nas mais recentes, a equipe paulista não cumpriu as datas na negociação com o Cuiabá e os argentinos júnior. No segundo caso, a situação chegou à FIFA e o clube brasileiro foi multado em 17 milhões devido ao ocorrido. Ou seja, não paga e ainda tomou multa. O Flamengo até negociou com o Corinthians em uma troca envolvendo o meia Fausto Vera. Contudo, devido à dívida da equipe paulista com o Argentino Júnior, no valor de cerca de 20 milhões, a negociação não avançou e terminou sendo encerrada sem acordo. Ou seja, o Flamengo queria envolver o Mateuzinho na troca com Fausto Veras, sendo que o Corinthians não pagou o jogador. O jogador jogou de graça no Corinthians. Meu Deus do céu, o Corinthians só vergonha. O Corinthians já foi time grande. Hoje em dia, só vergonha. Outro caso que vem repercutindo bem nos bastidores lá da Gávea é em relação à contratação do meia Igor Coronato. Segundo informações, o jogador foi oferecido por 7 empresários ao Flamengo e o Flamengo recusou todas. Sendo que nos bastidores é um nome que agrada os conselheiros, os sócios do clube, torcedores, tendo em vista que, cara, meio do ano é data FIFA. O Flamengo vai ficar sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem Dela Cruz. O Flamengo vai perder o time todo. E o Flamengo hoje em dia não tem um reserva, porque esses jogadores são jogadores de seleção. E como é que fica o nosso banco? O Flamengo não tem um meio de criação reserva. O jogador foi oferecido para o Flamengo justamente para sanar esse problema que a gente vai ter no meio do ano. Sendo que Landim e Marcos Braz fecharam e não queriam o Igor Coronato no Flamengo. Sendo que esse ano é ano político no Flamengo. O que está acontecendo?
Nos bastidores, conselheiros, sócios, todo mundo está desfazendo do Landim. E o Landim, provavelmente, ele deve lançar um nome para poder continuar o legado dele. E o nome que ele lançar, provavelmente não vai ganhar, porque o Eduardo Bandeira de Melo também vai vir concorrendo. E se não tem um nome forte, quem o Landim pode indicar um nome forte? Não tem. Marcos Braz? Marcos Braz, com o escândalo que teve ultimamente aí, que saiu o vídeo dele agredindo o torcedor, já não ganha. Bruno Spindel, outro que não tem força dentro do conselho do Flamengo. Ou seja, Landim vem perdendo força. E na tentativa de agradar a cúpula rubro-negra, ele vai ter uma reunião decidindo se contrata ou não esse jogador. Cara, tem que contratar. O Flamengo estava atrás do Evander, que não chega nem aos pés dele, cara. Pelo amor de Deus. O Flamengo surpreende e aceita contratar camisa 10 para salvar Marcos Braz. Ou seja, esse aí não tem salvação. Diretoria pode voltar atrás em uma decisão visando resolver uma situação nos bastidores sobre o mandatário do mais querido. Nos últimos dias, após ser oferecido, o brasileiro recebeu um não, gerando reações da nação, já que Evander e Gregório, tecnicamente inferiores, seguiam na mira e com uma certa insistência nas negociações. Eu acho até hoje que o Marcos Braz ganha dinheiro em cima dessas contratações que eram feitas no Flamengo. De acordo com o Portal Dia, haverá uma reunião nesta segunda-feira envolvendo o Conselho de Futebol, onde será debatido justamente a melhor estratégia para que a gestão pare de perder forças políticas. Uma dessas estratégias é agradar o conselho. Agradar o conselho, o nome Igor Coronato é um nome que agrada o conselho e agrada a torcida. No geral, a intenção principal é encontrar formas que agradem e sufoquem as reclamações dos apoiadores da gestão, que começam a pensar em trocar de lado na preferência pelo gestor do próximo triênio, ou seja, Eduardo Bandeira de Melo. A situação está tão feia atualmente, depois de recentes escândalos, que até mesmo a base de apoiadores de Marcos Braz vem se desfazendo e trocando de lado, comprovando que está na hora de agir. Lógico, porra. O cara só faz merda. Em decorrência disso, Landim sabe que precisa agir rápido ou corre um sério risco de não fazer seu sucessor no final do ano, ainda sendo obrigado a ver seu mais forte desafeto no comando do Mengão. Eduardo Bandeira de Melo vai voltar. Vale lembrar que Coronado é desejo de outras equipes do Brasil também, mas foi oferecido apenas ao Fla, o que coloca uma vantagem em qualquer tipo de negociação para tê-lo no elenco como opção em breve. Ou seja, jogador único exclusivamente foi oferecido por todo mundo ao Flamengo. O jogador quer jogar no Flamengo, o jogador não tem multa rescisória, o Flamengo vai negociar a luva diretamente com o jogador. O Flamengo não precisa gastar um caminhão de dinheiro com o cara. É só chegar de acordo com o salário. Chegou no acordo do salário, o jogador vem de graça. As luvas se dissolvem no salário. O Flamengo não vai pagar multa para ter o jogador. Com isso, agora resta aguardar os próximos dias para saber se realmente essa situação sobre camisa 10 deve ter uma reviravolta na prática. Ainda mais por envolver justamente a possibilidade de fico sobre Marcos Braz no cargo. Vamos ver o manifesto da torcida. O Francisco aqui disse: não dá para um time bilionário como o Flamengo ter um lateral direito como o Wesley. Caralho, o Wesley não dá. Horrível. Vamos trabalhar, Marcos Braz e Bruno Spindel. Tragam logo um lateral direito, um camisa 8 para brigar com o Gerson e o Igor Coronado. Rafael: o Igor Coronado é um ótimo jogador. Tem tudo de bom. Só trazer o cara. Só vai gastar dinheiro na questão do salário. Pelo amor de Deus, foi o que eu disse. O jogador tá livre no mercado. O Flamengo só vai pagar luva. Luva e salário. Vai se desfazendo no salário do jogador. O Flamengo precisa também urgentemente de um lateral direito, cara. A gente não tem como continuar com Wesley no elenco, meu Deus. E por último, meus amigos, vamos saber a situação do Matias Vinha. Vamos saber quando ele pode estrear pelo Mengão. A princípio foi descartada a estreia dele contra o Botafogo, quarta-feira. O jogador já está regularizado no BID, pode jogar. Como ele está tratando de lesão, provavelmente ele vai ser relacionado para o jogo de sábado contra o Volta Redonda, sábado de Carnaval. Mas provavelmente não vai ser titular, mas deve entrar ali no finalzinho para começar a sentir o gostinho. Apesar de estar liberado para estrear, Matias Vinha não entra em campo no próximo compromisso do Flamengo, no qual enfrenta o Botafogo na quarta-feira, dia 7. Isso porque o uruguaio ainda se recupera de lesão que sofreu na última temporada e passa por fase final de transição. O jogador, inclusive, já participa das atividades com o restante do grupo rubro-negro.
A expectativa, sendo assim, é para que Matias Vinha estreie no sábado, dia 10, quando o Flamengo enfrenta o Volta Redonda, a partir das 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. A partida é válida pela terceira rodada atrasada do Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo tem um jogo a menos, né? Todo mundo sabe. E vai jogar no sábado esse jogo atrasado contra o Volta Redonda. Então, meus amigos, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Ele é de suma importância para o nosso crescimento, como eu já disse. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.